Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, dos conhecimentos, das coisas que eu vi, vivi e aprendi. Se o conteúdo for útil para você, deixe o like e compartilhe com os amigos. Muito bem, vamos começar dizendo que na Câmara Federal existe um projeto que está avançando, criminalizando o furto de cabos e equipamentos de telecomunicações. Já não era sem tempo, estamos denunciando isso desde o ano passado, de que é crescente o número de roubos, de vandalismos, de crimes, contra as empresas de telecomunicações e contra a sociedade, porque prejudicam as pessoas que ficam sem conectividade, empresas, hospitais, enfim. É uma prática criminosa. Algumas pessoas dizem, é vandalismo. Não, é crime. A palavra é essa, é crime. São bandidos, são marginais que estão fazendo isso. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados aprovou na semana que passou o projeto de lei 5846/2016, que tipifica como crime com sanção de pena o furto de equipamentos e cabos de telecomunicações e as atividades comerciais exercidas com utilização desses equipamentos obtidos por meio de roubo também. O texto precisa ser apreciado em plenário para depois ser aprovado e seguir para o Senado. Este novo texto aprovado considera clandestina a atividade desenvolvida com o uso de equipamentos e elementos de rede obtidos por meio criminoso, ou seja, por meio de furto ou roubo. Aquele que transportar, conduzir, ocultar, fornecer, empregar, ceder, ainda que gratuitamente, ter em depósito ou expor vendas de fios ou cabos de fornecimento de energia elétrica ou de serviço de telecomunicações, bem como elementos de rede e equipamentos cuja função seja possibilitar a prestação de serviços de telecomunicações, ainda que o material de telecom esteja descaracterizado, tendo conhecimento de sua origem ilícita, sofrerá a pena de reclusão de 4 a 8 anos. Também é tipificado como crime interromper ou perturbar o serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o reestabelecimento. A pena para esse crime é de reclusão de 2 a 4 anos mais multa. As penas serão dobradas se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública ou mediante a subtração, dano ou destruição de equipamentos instalados em estruturas utilizadas para a prestação de serviços de telecomunicações. O tema de furto de cabos e equipamentos de telecom foi debatido na FENINFRA Live e, segundo Viviane Suragi, presidente da entidade, o montante de roubos de cabo de telecomunicações superou a marca de 4 mil quilômetros pelo terceiro mês seguido este ano, prejudicando mais de 6 milhões de usuários de telecomunicações em 2021, com interrupções totais ou parciais de serviço. Segundo a dirigente, esses crimes prejudicaram também o fornecimento de serviços aos clientes de empresas regulares. Os roubos e furtos de cabos podem afetar serviços essenciais para um grande número de usuários. Há muitos negócios, inclusive, que podem ficar completamente paralisados por conta dessas ações criminosas, o que resulta em prejuízos incalculáveis. Segundo fontes que acompanham a tramitação da proposta no Congresso, para que o texto seja aprovado o quanto antes, é preciso que se tenha um requerimento de urgência. Depois disso, a proposta ganha mais agilidade para entrar na ordem do dia do plenário. Então, a gente vem falando sobre isso. Eu próprio aqui sofri com esse problema. No nosso caso aqui, na minha rua, eu fiquei um dia quase todo sem internet, E a nossa fibra aqui é da TIM. E depois o supervisor da TIM veio me procurar e dizer que a fibra que passa na rua tinha sido cortada e que não era a primeira vez, que isso tem acontecido com frequência em diversos bairros de Salvador. Algumas vezes são marginais roubando os cabos e ele ainda disse mais, outras vezes são pequenos provedores que não estão conseguindo competir com as grandes empresas, então eles fazem isso para de alguma maneira criar embaraços e problemas para as grandes operadoras. Fiquemos de olho, é preciso criminalizar sim essas práticas. Isso não é possível de ser admitido num país decente, num país que quer ser civilizado. Esse tipo de coisa precisa ser combatido com severidade. Muito bem,
Os jovens estão buscando investimentos em renda fixa e bolsa de valores. O fácil acesso à informação sobre o mercado financeiro tem atraído investidores cada vez mais jovens para a bolsa de valores no Brasil. De acordo com dados da B3, atualmente 62% dos investidores pessoas físicas têm até 39 anos de idade. Há 4 anos, a predominância no mercado acionário era de pessoas com no mínimo 40 anos. O processo de rejuvenescimento mostra que os jovens brasileiros estão cada vez mais preocupados com o futuro e enxergam nos investimentos uma garantia de construir esse futuro e alcançar uma situação financeira melhor. Ao todo, são mais de 2,6 milhões de investidores com até 39 anos, de um total de 4,3 milhões de investidores que hoje estão cadastrados na Bolsa. Esse grupo nem sempre foi maioria. Em 2018, o público correspondia a 41% de um total de 700 mil investidores pessoas físicas. No ano seguinte, o percentual subiu para 54%, deixando os investidores mais velhos como minoria na Bolsa. Além disso, no período entre o primeiro TRI de 21 e o primeiro de 2022, cerca de 1,5 milhão de novos investidores entraram na Bolsa, segundo a B3. Dentro dessa nova leva, 72% dos investidores têm até 39 anos. Segundo Felipe Paiva, diretor de relacionamento com clientes e pessoa física da B3, esse movimento de entrada de pessoas mais jovens no mercado financeiro é reflexo de uma mudança de comportamento impulsionado pelo maior acesso ao mundo das finanças. É uma mudança que tem sido provocada principalmente pela digitalização do ambiente de investimentos, desde a forma de se comunicar das instituições financeiras e dos influencers, até a oferta de novas plataformas de investimentos pelo celular. A nutricionista Yara Albuquerque, que tem 26 anos, decidiu investir no mercado financeiro no início de 2021, ao saber que poderia, por meio dos investimentos, ter uma renda a mais nos próximos anos. Eu invisto com foco no longo prazo. Quero ter entre 3 a 4 salários mínimos para conseguir viver de forma mais tranquila daqui a 15, 20 anos. Ela não seguiu o percurso tradicional de quem começa no mercado. No lugar de destinar os primeiros aportes em produtos de renda fixa, iniciou pela renda variável, com cotas de fundos de investimentos imobiliários. Comecei a estudar, o que mais me chamou a atenção foram os fundos imobiliários, porque você recebe uma espécie de aluguel. Após o primeiro passo, seu objetivo é conseguir aumentar aportes sem prejudicar o seu orçamento. Quero aumentar meus investimentos, mas quando eu tiver mais condições, por enquanto eu vou mantendo os aportes fixos mensais. As aplicações financeiras de Rafael Bezerra, de 35 anos, têm a mesma finalidade, garantir a renda extra na aposentadoria. Apesar da preocupação do futuro, o medo do endividamento foi o principal incentivo para o médico destinar parte de sua renda para os investimentos desde 2018. No início da carreira, ainda sem saber direito como administrar o salário da melhor forma, relatos de colegas endividados incentivaram ele a lidar melhor com as suas finanças. Não conseguia entender como as pessoas que ganhavam tão bem conseguiam estar endividadas. Foi aí que percebi que havia um certo descontrole financeiro. É isso. Mais e mais pessoas entrando na Bolsa, isso é muito positivo. Hoje existem muitas facilidades do ponto de vista de acesso a conhecimento. O que é importante é que as pessoas precisam se tornar mais seletivas, né? Porque existe aí muito ruído no mercado, muito picareta no mercado, muita gente fazendo pirâmide financeira, muita gente prometendo mundos e fundos, uma grande tacada, uma grande facilidade para você duplicar o seu capital, triplicar o seu capital, um monte de gente fazendo vídeos maravilhosos na porta de jatinhos, de carrões de luxo, tudo uma grande encenação para tirar dinheiro dos desavisados, né? Tudo para criar uma cena de Hollywood para enganar os menos qualificados. Então, é como o Henrique Breda diz, a grande maioria das pessoas que entram na Bolsa de Valores está condenada a perder dinheiro na Bolsa. E é isso mesmo. Falta preparo, falta conhecimento, falta qualificação, em sendo assim, a tendência é perder. Para que isso não aconteça, só há um caminho: investir em conhecimento. As pessoas precisam ser responsáveis, precisam dedicar seu tempo, sua energia para aprender. Aprender com quem, Clóvis? Aprender com as pessoas que têm sucesso. É isso que eu recomendo. Há muita gente trabalhando na internet, há muita gente compartilhando sua visão
de mundo financeiro na internet, mas você precisa ser seletivo e tentar identificar pessoas que de fato possam agregar alguma coisa na sua formação e na construção da sua estratégia. Então, nunca se esqueça disso, seja muito seletivo. Bom, uma aluna mineira de família pobre foi aprovada para estudar nas universidades de Harvard, Stanford e Yale. Curiosidade e esforço, assim a estudante Sofia Santos de Oliveira, de 18 anos, explica o fato de ter sido aprovada em 3 das mais tradicionais universidades dos Estados Unidos. Ela, que é moradora de Belo Horizonte, foi selecionada esse ano em um processo de uma organização não governamental. Numa difícil decisão, a jovem que superou dificuldades financeiras escolheu Harvard, onde vai cursar Química e Ciências Sociais. Lá terá bolsa integral e uma ajuda de custo durante 4 anos. O investimento estimado é de R$2 milhões e vai ser bancado pela universidade. Sempre fui curiosa e procurei isso. Não apareceu ao acaso. Eu fui atrás. Não acho que sou mais inteligente que ninguém. Se tem alguma diferença é que eu me esforço muito. Sempre gostei de estudar. Em sua trajetória, Sofia passou por altos e baixos, foram os momentos mais difíceis que levaram a buscar alternativa nos estudos. Foi um trauma ter que mudar de escola, ter que cancelar meu curso de inglês, ao relembrar um período de dificuldades financeiras enfrentado pela família. Na época, seu pai perdeu o emprego em uma siderurgia na capital mineira. Com isso, Sofia teve que deixar a escola Hanleto Magnavaca, do Serviço Social da Indústria, o SESI, onde cursou o ensino fundamental, e precisou largar um curso particular de inglês. Meu projeto de vida sempre foi estudar. Tive de buscar isso, pesquisar muito, descobri essa ONG na internet e a possibilidade de disputar uma bolsa. No Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos, o SMART, a jovem conseguiu uma bolsa para o ensino médio. Frequentou o Colégio Santo Antônio, um dos mais conceituados de Belo Horizonte, e distante 2 horas de ônibus de sua casa. Adorei o Santo Antônio, me senti mais entrosada com os colegas, fiz mais amigos, não me sentia tão isolada como na Escola Municipal Dulce Maria Homem, embora tenha tido todo o apoio dos professores. Foi também nessa época que Sofia passou a estudar idiomas sozinha, pegava os livros na biblioteca da escola e estudava. Virei autodidata. Hoje a jovem fala e escreve fluentemente em inglês e afirmou ter aprendido o alemão básico. Nos últimos 6 anos, a rotina de Sofia foi acordar às 5 da manhã, pegar 2 ônibus para a escola, almoçar e voltar a estudar, em grupos ou de forma individual. Às 20 horas voltava para casa, procurar e descobrir as oportunidades, correr atrás, dedicar-se, ter equilíbrio. Isso tudo é muito importante. É isso. Então, parabéns a essa jovem, Sofia, e fica aí o seu exemplo, né? As pessoas se queixam muito da vida, mas não correm atrás. Ficam se queixando de Deus, ficam se queixando do governo, ficam se queixando do mundo e esquece de olhar que cada um de nós tem o direito de escolha, o livre-arbítrio. Nós precisamos correr atrás dos nossos sonhos. É simples isso de fazer, desde que você tenha força de vontade, que você tenha vontade de fazer acontecer. Muito bem, vamos falar de Anatel, estamos recorrentemente agora abordando esse assunto. O saldo da migração poderia igualar a arbitragem em um dos cenários analisados pela Anatel. Fonte que acompanha os dois principais temas relacionados aí às concessões de telefonia, chamaram a atenção para algumas expectativas que foram levantadas na semana que passou, com a publicidade de 2 números que foram postos à mesa. De um lado, o valor total pedido pelas operadoras no processo de arbitragem, que pode superar os 36 bilhões. Então, as operadoras criaram uma expectativa de serem ressarcidas pelo governo na ordem de 36 bilhões de reais no processo de arbitragem que estão movendo contra a Anatel. Do outro, você tem a Anatel, que tem uma expectativa que, ao fazer a migração dos contratos de concessão para os regimes de autorização, pode embolsar de 15 a 30 bilhões, de 10 a 30 bilhões de reais, né? E que 15 bilhões poderia ser um caminho do meio em conformidade com as expectativas da instituição, do órgão regulador.
Segundo fontes, o valor da arbitragem ainda está completamente em aberto, porque o governo, representado pela Procuradoria-Geral Especializada, ainda vai se defender e, obviamente, não reconhece as contas que foram apresentadas pelas empresas. Depois, porque as contas da Axion, a consultoria que foi contratada pela Anatel, referente ao estudo que fez com relação aos saldos para migração, para autorização, de concessão para autorização, prevêem 15 bilhões de reais em apenas um dos cenários. Existem, entretanto, outros dois cenários que foram colocados à mesa e que chega um aí em 10 bilhões e um outro que chega a 30 bilhões. O cenário de 15 bilhões não é visto como o mais provável. O valor do saldo estaria próximo ao valor pleiteado pelas operadoras, ou seja, na casa dos 30 bilhões. Uma das questões em discussão é o critério pelo qual serão valorados os bens imóveis no caso de adaptação para autorizações. Os números já chegaram ao Tribunal de Contas da União e serão objeto de análise, antes que as condições de imigração sejam apresentadas às concessionárias no final deste ano, para que então elas decidam se querem ou não migrar. Após a publicação desta reportagem, a Anatel entrou em contato para dizer que os valores não estão com o Tribunal de Contas da União ainda. Eles ainda dependem de avaliação do Conselho Relator do órgão. E aí depois vai ter uma votação no Conselho da agência e aí sim serão encaminhadas ao Tribunal de Contas da União. Outro ponto que ainda promete gerar debate é a questão dos bens reversíveis. Isso porque existe uma interpretação de que a reversibilidade será calculada em cima da proporção para uso para serviço de telefonia fixa apenas na hipótese de haver migração. Outra interpretação seria de que, caso as operadoras decidam devolver as concessões, os bens reversíveis teriam a propriedade recuperada integralmente. De maneira paradoxal, ainda quem diga que a Lei 13.879/2019 não permite a renovação das concessões vigentes na data da promulgação do novo modelo. Foi por este princípio, por exemplo, que o TCU questionou a renovação das autorizações de espectros realizadas no ano passado. Ou seja, o assunto está longe de ser pacificado, sob qualquer ângulo que se olhe, do ponto de vista de um simples encontro de contas. Há muitas divergências de valores ainda em aberto, do ponto de vista de interpretações jurídicas, ainda interpretações diversas do que a lei autoriza ou não. Ao meu ver, a lógica será, vamos dizer assim, ajustada pela arbitragem, né? Caberá à arbitragem trazer um pouco de luz e de inteligência a essa discussão. Não podemos esperar do governo nenhum tipo de raciocínio lógico, né? O governo ele é vocacionado para meter a faca. Essa é a função social do governo, meter a faca. Essa é a natureza do governo, é sangrar o máximo que ele puder. Se puder sangrar e não matar a vítima, maravilha, né? É isso que eles vão tentar, sangrar até chegar próximo da morte e aí para não matar a vítima. Essa é a natureza do governo brasileiro, já de muitos anos, né? Isso não é de agora, isso vem de décadas, né? Não importa a ideologia, se é de direita, se é de esquerda, essa é a regra do jogo no Brasil. Então, o fato das empresas terem ido para um processo de arbitragem, isso é muito bom, porque aí você traz ao centro dessa discussão um poder independente, que traz aí a racionalidade, que traz aí a apreciação dos dados objetivos e que vai mediar este conflito e vai arbitrar, né, um caminho do meio para pacificar essa discussão. Então, a gente precisa estar de olho lá na arbitragem. É isso que vai, vamos dizer assim, serenar os ânimos e traçar um rumo para que esse assunto seja resolvido, né? Poderíamos ficar aqui horas, semanas, meses falando mal do sistema tributário, que na área de telecom é o maior do mundo. A cada R$100 que você paga de telefone ou de internet, R$47 vai para a conta do governo de impostos. Poderíamos falar do crime que é o FUST, tem 44 bilhões lá,
retirado das contas de telefone que a gente paga, desde a privatização do sistema Telebrás, lá atrás, final dos anos 90, e este recurso nunca foi usado, apenas é utilizado para fazer, vamos dizer assim, maquiagem contábil, nada mais além disso. E foi criado o FUST para universalização dos serviços de telecomunicações. Os governos sucessivamente desconsideram a existência do dinheiro, usam só para fazer superávit primário ou reduzir o déficit público e, curiosamente, o brasileiro é apalermado, o brasileiro não toma iniciativas, as instituições não se manifestam, não batem na porta da justiça, ficamos todos em berços esplêndidos, adormecidos e nada acontece, né? 44 bilhões de reais é quase o valor arrecadado no leilão do 5G, é quase a mesma coisa, e está aí parado e ninguém abre a boca, ninguém diz nada, ninguém protesta, ninguém se manifesta, ninguém bate na porta da justiça. Ou seja, o brasileiro é um bananão mesmo, né? Estou convencido disso. Nossa cultura é do bananão. Mas é isso mesmo, o Brasil é agro, né? O Brasil é tech, o Brasil é pop. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.